Eu tô observando aqui porque tem algumas compreensões a respeito de anjo, quando as doutrinas começam a estudar anjo, já está falando anjo da guarda, né? Então, a mente humana já passa a perceber aquele anjo como um protetor, no sentido humano, né? Ó, meu anjo, me livre do mal, me livre de um acidente, me livre de um assalto, me livre de alguma coisa social, né, daqui das vicissitudes aqui dessa Sim. terra, né? Qual que é a função do anjo no sentido cósmico, né? Por que que eu tenho que ter um anjo pessoal? Qual que é a função final do anjo? Veja, os anjos, eles são ministradores. Eles operam no trabalho de ministrar, são seres descendentes, né? Então, quando eles estão na missão de salvaguardar um grupo de humanos, um grupo de mortais, analisa aí a lógica. Se 1000 mortais estão sendo guardados por anjos da guarda naquele grupo de, de missão ali deles, estão com essa missão de guardar eles, mas tem pessoas que sofrem acidentes, tem pessoas que se quebram a perna, que sofrem uma doença degenerativa, que, vamos dizer, acidenta, né? Porque proteção é acidente, né? Sim. Basicamente é isso, na matéria falando. Ou então se salvar de um engano, de um, uma armadilha de alguém para um determinado propósito, sei lá, não importa o que seja. Muita gente passa por isso, não é verdade? Sim. Os anjos estão sendo eficientes nessa guarda? Não, Eles estão fazendo o trabalho dele direito? não. Então, já não é por aí o trabalho deles. Sim. Agora, o que, que é real para o anjo, para a morôncia? É justamente a nossa alma. A gente aqui está aqui vivendo um personagem. Nós, os atores, nós não somos daqui. Nós somos ETs, né? Nós não somos daqui. Nós estamos vindo para cá viver um personagem temporário para a gente construir essa realidade. E essa realidade, sim, é o objeto de proteção, é o objeto de trabalho, de aprimoramento, é o objeto de todo o trabalho da espiritualidade. É a alma. Compreende? Claro, os anjos podem sim intervir em situações terrenas. Com certeza, como a gente tem vários relatos aí de intervenções divinas na experiência humana, né? Agora, como que se dá esse evento, essa experiência, não sabemos. Não podemos, muito menos, conjecturar. Ah, isso aqui foi Deus. Isso aqui foi um anjo que operou. Ah, isso aqui não. Isso aqui foi o ser humano mesmo, foi consequência, foi sorte da vida. Não interessa. Para fins práticos, isso não importa pra gente. Até porque a gente não conhece bem as leis que governam a matéria e que governam o universo, né? Agora, para a questão de existência, esse trabalho deles é extremamente eficiente, porque quando a gente desencarna, são eles que levam as nossas almas nas mãos deles para lá. Eles que guardam essas almas, não é o estudador do pensamento. Nosso espírito ele vem aqui, trabalha na nossa mente, constrói nossa alma, faz tudo bonitinho, mas quando termina a carreira terrena, eles voltam para Deus de novo, lá para o paraíso, lá para Divinity, né? Eles voltam para lá, com toda a transcrição da memória do indivíduo e da identidade dele. Mas a alma, aquela natureza embrionária ali que vai te permitir crescer e evoluir no universo Que é inteiro, um corpo. que é uma realidade moroncial, a ser manifestada no teu corpo moroncial também, está na mão dos anjos. Compreende? Então são eles os responsáveis por isso. Tanto é que tem um questionamento nesse documento aí. Se o cara falhar na sobrevivência dele, quem é que toma a culpa aí? É o ser humano que toma a culpa? É o ajustador do pensamento que toma a culpa porque não trabalhou direito naquela mente e ela não sobreviveu? É o anjo que tem culpa porque não guardou aquela alma direito? O que o livro diz? Todas as escolhas é o ser humano que faz. O Espírito Divino, o Eu Superior, ele não tem culpa nenhuma, nunca. Ele é perfeito, é o próprio Deus. Todo o trabalho dele é perfeito. São guias perfeitos. Não existe julgamento para ele nada. Já o anjo, não. Se você falhar na sobrevivência, esse anjo ele vai ser levado a julgamento. E vai ser dado para ele um indulto de culpa ou não da tua falha, né? Do teu não alcance. Mas esse anjo vai para julgamento. Já o ajustador do pensamento, não. Mas olha a importância deles. São eles que vão guardar a tua alma. São eles que vão proteger ela.
até no dia que você vai ser repersonalizado. E quando você for repersonalizado, são eles que vão te prover com um novo corpo moroncial. Essa é a função deles, ministradores. Pô, perfeito. É até um tema interessante para a gente Sim, conversar em a gente algum pode falar momento, no né? programa posterior só sobre anjos. Tem um documento aqui só sobre anjos, maravilhoso, cara. Perfeito. Ainda nesse tema, rapidamente, qual que é... Houve também uma possibilidade, assim, em vários momentos da vida de Jesus Cristo, enquanto criança, né, houve uma possibilidade de um anjo falhar ali, né? Sim, Não houve essa... exatamente. E, Questão e fisicamente falando, fisicamente fisicamente. falando, né? Imagina, bater a cabeça, pronto, não tem mais como Exatamente. receber o ajustador, né? Vamos só, a gente já falou isso no programa anterior, mas vamos relembrar a respeito da experiência humana de Jesus, a respeito, primeiro, dessa experiência com o anjo, né? Só para relembrar, e também da experiência do ajustador do pensamento do Cristo Micael, de Jesus Cristo, né? Porque, até na questão hierárquica, né? Porque Cristo Micael, o nosso soberano do universo, desse nosso universo. Então, de uma questão hierárquica, quem é superior? É o Cristo Micael ou o ajustador do pensamento, que é um fragmento do Pai Universal? Boa pergunta, cara. Boa pergunta essa tua aí. O universo inteiro, ele é organizado. Tem muita gente que não gosta disso. Eu já vi até espiritualistas falando que não gostam dessa ideia do universo ser organizado, muito organizadinho, de ter deuses que governam, tal, governantes não gostam disso, como se fosse uma anarquia, né? E não é bem assim que funciona. Todo o universo ele é organizado de etapas e níveis até a fonte de tudo. Compreende? Para o nosso conhecimento, para a nossa praticidade humana, só o que interessa saber é Deus o cétuplo, que a gente vai estudar sobre isso um pouco mais lá na frente. O que é esse Deus o cétuplo? É como a gente pode compreender Deus nesses níveis, até a fonte. Tem os governantes do sistema, os governantes do universo local, que Cristo Micael é um deles. Tem os governantes do setor menor, setor maior. Tem os governantes do superuniverso, que são os anciãos dos dias, os próprios juízes do universo, né? E assim vai até Deus. Esse é Deus o cétuplo, como a gente pode compreender. Então, entendendo isso, é o próprio Deus. Quem viu o Filho Criador, viu o Pai Universal. São manifestações de Deus que é o próprio Deus, mas com determinados fins de propósito no universo. Deus, ele delega. Ele delega. Compreende? Agora, se o ajustador do pensamento é o próprio Deus fragmentado Pai Universal. do Pai Universal, Sim. em teoria, ele é maior que tudo. Um fragmento daquele, ele é maior do que todas as autoridades do universo. Não é assim que funciona? Sim. Não é basicamente isso que funciona? Porque até na nossa mente humana, o postulado do eu sou, ele é anterior ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito. Compreende isso? E os filhos criadores, todos os outros seres de ordens superiores, são criados, teoricamente falando, né, a partir da conjunção entre Pai Universal, Filho Eterno, Pai Universal, Espírito Infinito, Filho Eterno, Espírito Infinito e assim por diante. Combinações da Trindade. Compreende? Já os fragmentos de Deus não. São do ajustador do pensamento. Eles são o próprio Deus fragmentado. Perfeito. Então, se a gente for numa mente humana rasa pensar, eles são maior do que todas as autoridades do universo. Mas não. Eles são simplesmente fragmentos de Deus que operam só para um propósito: espiritualizar os mortais e trazê-los de volta para Deus, com a missão experienciada. E o que corrobora isso, o que testifica isso nos universos do tempo e do espaço, é a operação deles. Eles operam independentemente de governo, independentemente de status, de planeta, de sistema, de universo. Ou seja, em outras palavras, ele não recebe ordem De nada. de ninguém. Eles passam pela capital do superuniverso para fazer os registros, né, normais da pessoa ali, tudo mais. Eles são instantâneos em velocidade, eles não precisam voar por um determinado tempo, não precisam. Mas em missão, eles não fazem mais nada a partir disso. Tanto o trabalho deles é tão independente, tão exclusivo, que por mais que a gente esteja em quarentena por conta da rebelião de Lúcifer, eles não têm importância nenhuma para eles isso.
eles operam na mente humana normalmente, como operam no mundo normal. Entendeu? Porque o trabalho deles é independente de governo. Eles são a própria dádiva de Deus para as pessoas dos universos no tempo e do espaço, evolucionárias. Assim como o Pai confere a todos os seres evolucionários uma personalidade, também ele confere para seres descendentes, né, os governantes e tudo mais. Mas junto com a personalidade, para os mortais evolucionários que somos nós, também vem o eu superior, que é a nossa essência divina, né, nossa luz divina. Esse espírito, ele trabalha para essa espiritualização, né, nossa própria existência, para revelar o Pai no tempo para o Filho, uma pré-degustação de Deus no tempo, para esse mortal evolucionário, e também para um propósito de Deus, que é ganhar a personalidade. O Pai universal, ele precisa ganhar a personalidade? Não, porque ele já é uma pessoa, só que ele é uma pessoa centralizada. Ele é um sustentador, sem experiência. Ele não pode experiencialmente conhecer aquilo que, na experiência dele, ele já tem, é pré-existencial o conhecimento de Deus. Entendeu? Então, o que ele pode fazer para se tornar de fato um pai? Ele se distribui em infinitas possibilidades. Eu contei uma analogia do menino uma vez, acho que foi no primeiro e segundo programa que eu participei, que é bem interessante. Quem tiver interesse pode até conhecer essa analogia, ela é muito boa, que explica isso daí. É a questão de Deus e a história do pensamento, né? Mas, como você perguntou, o Espírito Divino, o Eu Superior, esquece, cara. Eles não têm relação nenhuma com o governo universal. Apesar de eles trabalharem em conjunto, os personalizados, eles trabalham em conjunto também, eles ajudam, auxiliam, mas eles não dependem de ordens, eles não dependem de subordinação, eles fazem o que tem que fazer de uma sabedoria perfeita, que é a própria sabedoria de Deus, do Pai Universal, mas o trabalho deles é completamente, 100% independente, apenas espiritualizar o ser humano. Então, quando o Cristo Micael estava orando, fazendo as suas meditações, seus retiros espirituais, assim, em oração e meditação, ele estava entrando em contato com o ajustador do pensamento dele. Exatamente. É isso? Então, do pai dele é o ajustador do pensamento. Exatamente. Jesus já conhecia a realidade do pai dentro dele. Certo. Mas em um determinado momento da vida dele, a unicidade foi tão grande, que foi o batismo dele, que naquele momento ele poderia ir embora se ele quisesse. Cumpriu a missão. Ele se fusionou, vamos dizer assim, em tese, naquele momento. Só que o propósito dele não era esse. O propósito dele era viver a vida na carne como um filho divino, até o fim. Então, nesse momento, o eu superior dele se destacou e se tornou um ajustador personalizado, que foi um dos que eu falei agora há pouco, que a gente não entrou a fundo, né? Sim. Irmão Alan, vamos lá. A personalização, vamos botar Jesus Cristo como exemplo, porque é uma coisa bem particular. Sim. Jesus se fundiu com o ajustador do pensamento, mas ele não se tornou um com o ajustador do pensamento. Exatamente. Então foram duas entidades, eu vou usar esse termo, separadas, né? Jesus, o Cristo Micael, filho criador desse nosso universo local, e o ajustador do pensamento personalizado. São duas pessoas diferentes. Exatamente. O que exatamente levou esse ajustador do pensamento de Jesus Cristo a ser uma pessoa? Foi a experiência que o Jesus humano teve? É isso que faz com que a personalidade seja realmente criada? É a experiência em si? Não. No caso de Jesus, ele tinha por missão, né, espiritualizar a mente de Jesus, né, cada vez mais para dentro e para cima na mente dele, na espiritualização, mas em contrapartida, ele tinha a missão também de fazer Jesus se recobrar a consciência de quem ele era. Entendi. O Deus do universo local de Nébano. Compreende isso? Então, diferente de nós, a gente não vai, em determinado momento da nossa existência, se recobrar de um governante universal, exemplo. Não vai. A gente vai alguma experiência passada, né? A gente vai se recobrar da experiência passada do ajustador do pensamento em si, apenas. Entendi. Mas a gente não vai, nesse momento, se destacar dele e ser um governante ou um ser especial no universo. Não. A gente vai ser um progressor moroncial, um cidadão do universo, um fusionado. E essa fusão é o propósito da gente. Entendeu? Jesus não. Quando ele se fusionou, em teoria se fusionou, quando ele alcançou a unicidade total com esse espírito,
ele concluiu a missão dele. Então, mas Jesus não é um progressor moroncial. Jesus não ia viver 570 corpos até chegar a ser Deus de novo lá no universo local dele. Evoluir, então, entendi. Entendeu? Ele já era o próprio Deus. Ele só estava se retomando a consciência dele. Entendi. Tanto é que quando ele retomou de verdade, quando ele soube quem ele era de verdade, ele já tratava os assuntos universais dele diretamente com os caras. Com Gabriel, com o pai Melquisedeque, né? Então, nesse momento, o ajustador do pensamento dele já não precisava mais guiar ele. Ele já sabia quem ele era, já estava firme. Então, ele se destacou. E existe uma técnica entre essa ordem de seres em que eles são personalizados. Eles são uma pessoa. Nesse momento, sim, ele foi reconhecido. Ele é reconhecido. Jesus conversava com ele de frente a frente. Entendi. No nosso caso, não. A gente não vai conversar com ele de frente a frente. A gente vai saber quem ele é e seremos ele de verdade no momento em que fusionarmos com ele. Porque é esse o propósito pra gente, sermos um com ele. Diferente de Jesus, que era só para guiar ele até aquele momento e depois Jesus continuava a carreira dele sozinho ali.